Pai querido, nós agradecemos por essa manhã, por esse dia, pelo culto a Deus que o Senhor nos permitiu oferecer ao Senhor. Muito obrigado. E agora, Deus, clamamos a Ti que abençoe esse momento de aula. O Senhor abençoe, ó Deus, tudo aquilo que for apresentado, que a gente possa assimilar, que a gente possa, ó Deus, absorver e que possamos também colocar em prática nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Essa é a Amém. nossa oração. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, aquele que estará na condução, dando toda a sabedoria, toda a condição de poder trazer, ó Deus, o estudo com clareza e com ação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém. 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 Hoje a nossa igreja, ela vai tratar de um assunto que foi pregado hoje no culto de manhã. O Alceu, ele pregou nesse texto que nós vamos estar meditando hoje um pouquinho. Só que com um foco mais voltado para a comunhão. E é muito legal você poder ver como o Espírito Santo de Deus ele age falando de várias formas, vários meios e por várias pessoas. E hoje, a hora que o Alceu falou lá que ele ia pregar em Atos 2, eu falei assim, falei para a Rê, até eu comentei, Rê, ele vai pregar sobre o tema da nossa aula. E como que Deus tem falado. E o Douglas deu um testemunho agora que ele estava ouvindo o pastor Hernandes pregar, pregou também nesse texto, né? Falando as mesmas coisas. Então, Deus tem algo a falar. Sempre Deus tem algo a falar. Só que, às vezes, Deus fala diretamente, né? Eu creio que é algo muito importante para que a gente possa estar pensando bem hoje, meditando sobre isso, né? Abrindo o nosso coração, nossa mente, para que a gente possa não só absorver isso que nós vamos estudar hoje, que nós vamos debater juntos aqui, mas praticarmos. Eu acho que o grande desafio da fé cristã é a prática. Você ser crente, é você gostar de ir na igreja, você se importar com os irmãos meio à distância, é muito fácil. O difícil é a gente praticar aquilo que a gente aprende. O difícil é a gente se conscientizar de que nós precisamos ter essa prática. O tema da nossa aula hoje é crentes mais próximos uns dos outros. E eu gostaria de dizer assim que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é algo assim que essa doutrina que os apóstolos passaram é algo que a gente precisa vivenciar, né? Não é só mera conhecimento, não é só a gente adquirir isso no nosso intelecto, saber exatamente o que fazer e não fazermos. Precisamos fazer, precisamos agir. E eu espero em Deus e em Cristo que, a partir de hoje, nós possamos mudar um pouco o conceito nosso de crente, o conceito de comunhão, o conceito de estar próximos uns dos outros. Porque isso é muito importante, isso é necessário. E quem nos capacita tudo isso é o Espírito Santo de Deus, né? Às vezes a gente fica com medo que não tem capacidade, que a gente não consegue, mas isso não cabe a nós, cabe sim ao agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A gente vai ler o texto lá de Atos 2, de 42 a 47. Se você abrir sua Bíblia aí, depois, 42 a 47. E depois a gente vai ler também Atos 4, 32 a 35. Mas primeiro a gente vai ler esse texto de 2, 42 a 47. Todo mundo achou aí? Eu vou ler aqui e vocês acompanhem junto comigo, tá bom? O tema a minha Bíblia aqui, eles fazem divisões, né? E essa divisão colocaram como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Quanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam os salvos. Agora eu queria que você abrisse lá em 4:32. Vou ler, você acompanha aí junto comigo também, por favor. O subtítulo dessa divisão é A Comunidade Cristã. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Depositavam as terras, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém. Hoje, só para a gente entrar um pouquinho no assunto, a gente está vivendo um momento diferente na nossa história. Um momento diferente com relação a práticas de comunhão, justamente por causa do distanciamento social. Em tese, as mídias, elas têm uma função, talvez, de aproximar as pessoas, porque você tem vários... como que chama? É mídia social, né? Isso. Facebook, essas coisas Isso. todas. Então, você vê que isso é criado, assim, em abundância, né? As mídias sociais. Só que, aparentemente, uma coisa que foi feita, talvez, para aproximar as pessoas, pelo próprio nome que diz mídias sociais, acaba afastando as pessoas. Essa aula, ela é uma aula, assim, que eu queria que você pensasse com relação à comunhão pela mídia, porque a gente está vivendo um distanciamento social, mas uma comunhão plena. Pessoas que se amam, pessoas que vivem juntas, né, na mesma comunidade. O importante é você ter sempre isso na sua mente. Eu preciso manter comunhão. Uma coisa importante, eu queria saber de alguém, de vocês, quem teve comunhão com alguém essa semana? Conseguiu manter comunhão mesmo de mídia ou presencialmente? Porque às vezes a gente consegue também tomar um café junto de um amigo. Você não precisa ficar muito próximo, você pode sentar um pouco distante. Quem conseguiu manter pelo menos comunhão com alguém essa semana? Alguém conseguiu? Douglas? Robinho? Gabi? Bastante gente, quase todo mundo aí, a Bia, né, conseguiram manter comunhão. E eu pergunto para você assim, é possível, né, que nessa comunhão a gente tenha compartilhado das coisas do reino de Deus ou não? Ou a gente só teve uma comunhão assim para falar de coisas materiais ou coisas que a gente tem vivido aqui nesse mundo? Ou a gente também aproveitou esse momento e compartilhou algo importante da palavra de Deus, conversou sobre as coisas de Deus? Alguém fez isso ou não? Ou talvez até oraram juntos durante essa semana? Douglas? Orar junto não chega a isso não, mas a gente compartilhou coisas. Robinho? Quem poderia, ou Douglas ou Robinho, dar um testemunho com relação a isso que aconteceu? Robin, por favor. Como foi, Robson? Então, tem um casal de jovens que
que têm visitado a nossa igreja e têm encontrado dificuldade com relação a esse momento, né, de pandemia, de estar, assim, se aproximando da gente, da igreja. E aí, conversando com o rapaz, eu convidei ele para a gente tomar um café junto. E assim, é alguém que eu já conhecia, né, de um tempo atrás, antes dele visitar aí a nossa igreja. Eles estão chegando em Rio Preto e visitaram algumas vezes a nossa igreja. E nessa conversa a gente pôde, né, falar sobre vários assuntos, recordar algumas coisas aí do passado, uma conversa informal, né, nesse sentido. Mas é aquilo também que o Alceu falou hoje de manhã, né? Aquela intencionalidade, a gente deve buscar a intencionalidade nessas conversas. Embora a gente conversar de coisas materiais, assim, de certa forma ela tem é algo que nós, como crentes, a gente pode também ser algo que glorifica a Deus nessas conversas, mas é aquilo que foi falado, né? E a gente que precisa ser sempre lembrado, a gente precisa ser sempre lembrado disso, de procurar sempre ser intencional nas nossas conversas, trazer para aquilo que é mais importante, colocar diante de Deus, de repente a gente saber de alguma dificuldade, de alguma situação e orar para aquela situação, né? E às vezes a gente perde essas oportunidades, mas graças a Deus, nessa conversa aí, nesse momento, Deus deu graça aí da gente poder ler um texto e orar junto. Foi bem proveitoso. Ok. Mediante a isso, você vê que nós tivemos bastante pessoas aqui do nosso grupo que teve relacionamento durante a semana. Manteve um relacionamento durante a semana. Mas eu queria perguntar uma coisa. Por que é tão difícil a gente manter uma rotina de comunhão na igreja? Vocês acham que vou mudar a pergunta. Vocês acham que é difícil manter essa rotina de comunhão na igreja, com as pessoas da igreja? Ou a gente tem mais comunhão com as pessoas de fora da igreja? Como funciona isso para cada um de nós, assim, pensando assim, de um modo que abrange toda a igreja, assim? Porque a gente leu no texto que eles faziam tudo em comum, né? A igreja primitiva, ela fazia tudo em comum. Eles partiam pão, eles viviam juntos, eles se importavam uns com os outros. Bastante mesmo. Fazia parte de uma família grande, uma família que estava todos juntos, com vontade de estar juntos, né? E eu pergunto assim, na nossa igreja particularmente, na UMP, é difícil manter essa comunhão de todo mundo? Será que nossa UMP, nossa igreja, tem panelas, assim, a gente forma mais panelinha, eu me aproximo mais de 1, 2, 3 pessoas e não consigo me relacionar com todo mundo da mesma forma? Será que isso tem acontecido no nosso meio? O que vocês acham? Quem gostaria de falar? Eu acho que não, né? Não acontece, não, né? Não, né? Tio, eu acho que a formação de grupos, ela acontece e creio que é um movimento natural de afinidade. Agora, uma coisa são panelas, né? Eu acho que, assim, é muito fácil criar panelas dentro da igreja, né? Então, é uma coisa que acontece constantemente, a gente sabe disso. Você falou assim que formações de grupos por afinidade é natural. Isso é do ser humano, realmente. Então, vamos definir o que é panela. A gente sempre fala assim, ó, tem uma panelinha ali, ó. Acho que é importante definir panela, exatamente. Oi? Eu acho que é importante definir panela. Por quê? Porque o que o Netinho falou é importante. É muito importante você ter... A gente tem afinidades. E é muito importante você ter um companheiro de oração. Não há nada errado em você ter uma pessoa mais próxima de você. É salutar, isso é muito bom.
para aquela pessoa que está mais próxima, mais ligada a você, que mais ora com você. Aquela pessoa, que nem as meninas, uma dorme na casa da outra, entendeu? Elas se ajudam, elas estão juntas. Isso é completamente normal, isso é bom, isso é muito bom. Tá? Até a gente teve aula sobre isso, né? Exatamente. Agora, a questão é a panela. Aí você precisa definir isso aí. E aí, quem pode me ajudar, então, na questão da panela? O que a gente entende por panela? Eu sei que a panela, se a gente lidar com a panela sem segurar pelo cabo, a gente queima a mão. Sabe tudo de panela. Ô tio, eu acho que panela é tipo assim, quando você não tá aberto a conversar com outras pessoas, quer ficar só naquele grupo fechado e até recebe mal alguém, e assim, não tá interessado em conhecer outras pessoas, sabe? E receber as outras pessoas. Eu acho que é isso. Eu acho que é natural, que nem já foi falado, assim, ter a afinidade. E pode ser que a afinidade você vai ter com 3, 4, tipo, e não vai aumentar mesmo, assim, ser muito próximo. Mas tem que saber, eu acho que tem que ter uma sensibilidade. A gente tem que ter uma sensibilidade em perceber as pessoas que estão chegando e fazer essas pessoas se sentirem bem-vindas mesmo, assim, sabe? Ter uma certa um certo acompanhamento, e não só tipo, eu falei oi, falei bem-vindo e tá bom, fiz minha parte. Tá tudo certo. Inclusão. Exato. Ó, e você falou, você tem toda a razão no que você falou. Panela é isso mesmo. É quando eu me fecho dentro de um grupo de pessoas e eu não dou abertura para mais nada, para ninguém. Não me interesso pela vida das outras pessoas. Então, chegam pessoas novas na igreja, eu só simplesmente cumprimento, mas eu não dou abertura para que essa pessoa faça parte da minha vida, da vida da panela, da minha panelinha ali, né? dos meus amigos, das pessoas que eu amo. Porque isso é natural. Você viver todo esse tempo, pensar, vocês nasceram juntos na igreja, cresceram juntos, muitos, né? Cresceram juntos, nasceram juntos. É natural que você tenha mais afinidade com essas pessoas do que pessoas que chegam de fora, que são novas, convertidas, vamos falar assim. Só que, como cristão, eu não posso, de maneira alguma, deixar as pessoas de fora. Eu não posso me fechar dentro de uma panela, dentro de um grupo, e não enxergar as outras pessoas. Por isso que a gente vai ver o primeiro tópico da nossa lição agora, que é comunhão intensa. Comunhão intensa. E tem uma pergunta com relação a isso, que eu gostaria que a gente pudesse participar mesmo. O que é necessário para que a igreja vivencie a verdadeira comunhão, no sentido de koinonia? Koinonia é comunhão entre irmãos, entre pessoas que buscam ao Senhor, que têm os mesmos interesses, que louvam a Deus juntos, que oram juntos, que compartilham da palavra juntos, no sentido de irmandade cristã. Então, o que é necessário para que a igreja realmente vivencie essa comunhão? Eu estou falando isso e eu queria que você pensasse em uma coisa que é importante a gente sempre observar. Vocês hoje, vocês jovens, são a igreja do futuro, né? Vocês são a igreja do futuro. Vocês têm que ter sempre isso em mente, porque eu, o Douglas, né? A gente daqui a um tempo a gente vai estar velhinho. A gente não vai ter mais forças e para estar ali com um movimento de agregar, talvez, de sair junto. A gente vai estar velhinho. E a igreja do futuro? Como que a gente pode, então, fazer com que essa igreja do futuro tenha essa comunhão intensa? Como que os apóstolos, na época lá, o povo que era convertido, vivia? A gente leu no texto agora, né? Então, quem pode ler para mim aí de novo aí o texto que a gente abriu? Atos 42, só o versículo de número 2:42. O versículo de número 42. Quem pode ler? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, como que eu posso entender
olhando para a palavra de Deus, o que é necessário que essa igreja mantenha, vivencie essa verdadeira comunhão? De acordo com o texto que a gente leu. Quem pode falar aí para mim, por favor? Está escrito aí, gente. Vamos lá, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Eu acho que é... Está me ouvindo? Opa, Né? Oi? Eu acho tá que ouvindo sim, perfeito. ter essa ideia, né? A gente precisa ter o conhecimento do Evangelho, é basicamente isso. E a partir daí, então, a gente vai compreender a necessidade da comunhão e do relacionamento com os nossos irmãos. Perseverar na doutrina é basicamente isso, é ter em comum o desejo de aprender, o desejo de caminhar junto, de aprender juntos, de aprender um com o outro, de compartilhar da vida um com o outro. E acho que está englobado aí, está num combo tudo isso aí. E a partir daí, então, a igreja vai ter comunhão. Acho que é inevitável. E aí essa questão que foi colocada aí, por afinidade, é porque eu tenho afinidade por um grupo, eu tenho pelo outro. Isso daí vai sendo diminuído cada vez mais, né? É interessante isso, porque essa necessidade da igreja ter uma verdadeira comunhão, essa comunhão intensa, ela só é possível se nós praticarmos isso que a palavra de Deus está dizendo. Perseverança na doutrina. O que é perseverar na doutrina? Estudo da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus, estudar a Bíblia junto, orar junto. Nós precisamos, na verdade, quem causa, quem transforma, quem muda e quem faz que isso aconteça é o Espírito Santo de Deus. Isso não está dentro de mim. Essa capacidade de comunhão intensa com o irmão, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho capacidade, presta atenção no que eu vou falar, nem eu, nem nenhum de nós, de cumprirmos os mandamentos que o Senhor deixou, que resumiu em 2 mandamentos. Alguém lembra quais são os 2 mandamentos que foi resumido, os 10? Amar a Deus sobre todas as Sobre todas as coisas. Deu um microfone aí. E ao próximo como a ti mesmo. Alguém tem condição de amar a Deus acima de todas as coisas? Bia não, Gabi, você está com o microfone desligado. Não tá ligado. Aí, ligou. Opa. Você ligou de novo. Opa, ligou? Agora ligou. Foi. Eu falei que pela gente mesmo, por si só, a gente não é capaz de fazer isso. É só pelo Espírito Santo mesmo. Não é capaz, gente. Nós não temos esse amor. Nós não temos essa condição, primeiro, de amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, muito menos amar o próximo como a nós mesmos. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, para que essa comunhão que a palavra de Deus ela nos ensina, que a gente aprende aqui em Atos, ela aconteça na nossa vida, na vida da igreja, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Não tem como a gente estar cheio do Espírito Santo de Deus se a gente não buscar Deus em oração, na leitura. Eu não sei, toda vez que eu dou aula, eu acho que eu falo a mesma coisa. Mas isso desemboca nisso, não tem jeito. Você vê que tudo que a gente fala, a gente está falando de comunhão agora. Volta para quê? Para que eu tenha uma vida com Deus, uma vida de devocional. Se a gente não tiver isso, se a gente não se esvaziar das coisas do mundo, a Bíblia fala que a nossa mente, a nossa boca, fala daquilo que está cheio no nosso coração. Se a gente não esvaziar das coisas do mundo, a cada dia, e nos enchermos das coisas de Deus, a gente não consegue manter essa comunhão. Eu não estou falando que você tem que ser um alienado. Não é isso. Entenda. Você tem que ter uma vida no mundo, você faz parte do mundo, você está inserida no mundo. Não é pecado você viver no mundo. Não é pecado você gostar de algumas coisas que tem no mundo que não são ilícitas. Não
é errado isso. Mas isso não pode ser o quê? O meu foco principal, o centro da minha vida. Só que isso vai ser o centro da minha vida se eu estiver distante da palavra de Deus. Se eu estiver distante da oração. Porque essas coisas vão encher o meu coração. E aí eu vou ter mais vontade disso do que de manter uma comunhão viva, de estar juntos na igreja, planejando evangelismo, talvez, comunhão. Chega pessoas novas. Eu creio assim, isso, eu não sei se... Eu vou fazer essa pergunta, eu não queria que você respondesse, só pensasse. Quando chega um membro novo, quando você vê que alguém se converteu, chega uma pessoa nova na igreja, isso enche seu coração de júbilo? Ou é indiferente para você? Deveria nos causar o quê? Extrema alegria. Porque uma pessoa se converteu, uma pessoa faz parte agora da nossa comunidade. Ela foi alcançada pelo Espírito Santo de Deus, pela obra, pelo Evangelho. Então, quando isso não acontece nas nossas vidas, quando é indiferente para mim, tem algo errado comigo como cristão. Eu preciso rever a minha vida cristã. A gente corre o risco, nessa comunhão intensa, da gente criar a igreja como um clube. Sabe, eu vou lá porque eu me sinto bem, eu tenho meus amigos lá, e é gostoso estar lá e tal. Só que a gente desvia um pouco o foco. Porque o meu coração, ele está cheio do quê? Das coisas que são do mundo e não das coisas que são de Deus. Porque a minha vida devocional com Deus, a minha vida de meditação na palavra, de oração, ela está falha. Eu não estou conseguindo fazer isso. E eu acabo me afastando. E eu acabo, daí, tendo essa comunhão, que deveria ser a koinonia, que é gostoso. E às vezes a gente fala assim, mas isso é muito maçante, vou falar só de Deus, só de Deus, só de Deus. Não é isso. Isso é natural na vida da gente quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus. E isso causa prazer. Tanto para mim quanto para você, como deveria causar prazer para a igreja toda. Então, por que a igreja antiga, a igreja primitiva, ela conseguia manter essa comunhão? No 43 fala assim, ó, em cada alma havia o que? Temor. Temor. O que é temor do Senhor? Reverência. Medo de pecar. Medo de Deus mesmo. Literalmente, temor. Porque eu não vou desagradar a Deus, eu tenho medo de pecar. Então, havia temor. E aí, olha só que interessante. Isso acontecia o quê? Muitos prodígios e sinais através dos apóstolos. Era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Eles estavam juntos, orando, buscando ao Senhor. Você sabe qual que é a ideia? Eu já vi, isso não é da minha cabeça, não. Eu já li sobre isso e pessoas já pregaram, eu já ouvi sobre isso. Qual que era a ideia do povo nessa época aqui? E a gente está muito distante disso. Eles achavam que Cristo estava para vir a qualquer momento. Eles viviam como se Jesus estivesse para voltar, porque Jesus tinha acabado de subir para o céu. E na sua ascensão, o anjo fala, esse mesmo que você viu há de voltar, né? Esse que acabou de ir embora, Jesus acabou de subir ao céu, ele vai voltar. Por que você está assim, triste? Ele vai voltar. E eles viviam essa expectativa. Você vê que a igreja, no princípio, ela vivia essa expectativa, porque eles vendiam tudo que tinham e entregavam. Por que eu vou precisar das minhas coisas materiais? Por que eu vou precisar de um monte de coisa que eu tenho, sendo que Jesus vai voltar e eu vou para o céu? E tem tantos irmãos aqui que eu estou convivendo e não tem nada. Estão passando necessidade, eu não posso deixar passar necessidade. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eu tenho que estar preparado. Hoje a gente não vive essa perspectiva mais. Já se passaram 2000 anos, 2000 e poucos anos que Jesus veio, né? Morreu, ressuscitou, foi ao céu, falou que ia voltar e até agora não voltou. Então parece que esse tempo acabou esfriando um pouco o quê? Os crentes, os cristãos. Porque hoje, vamos ser sinceros, quem é que vive na perspectiva da volta de Cristo amanhã? Porque se a gente vivesse essa perspectiva da volta de Cristo amanhã, a gente seria totalmente diferente. A gente estaria muito mais preparados, buscando a Deus, sabendo porque Ele está para voltar. Então, essa é a nossa perspectiva. É isso que a gente tem que ter no nosso coração.
Essa é uma realidade muito grande para nós. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Uma outra pergunta, isso é importante nos dias que a gente está vivendo hoje. De que modo as mídias sociais podem contribuir para essa koinonia? Como podem atrapalhá-la? Então, são duas perguntas em uma. Como que ela pode contribuir e como que ela pode atrapalhar? O que vocês acham? Como que a gente pode ver isso? Cira, você não está falando. Liga aí. Pode falar. Tá fechado o microfone. É que ele pensa. Não, eu só tava pensando alto aqui. Eu tô pensando. Tava falando sozinho? Tava pensando no que pode atrapalhar, né? Que é mais difícil de você pensar como ela pode atrapalhar, né? Tava tentando achar alguma coisa, né? Essa é uma pergunta interessante, Rogério. Porque é o seguinte, a pergunta que eu também faço é como ter comunhão no meio de uma pandemia. A gente está falando de pandemia. Você está falando, Elias, ou não? Te cortei? Não. Como ter comunhão no meio de uma pandemia? Você concorda que a gente está afastado? Ontem vocês tiveram reunião, né? Eu sei que a UMP teve reunião. Eu vi lá no grupo de vocês. Via aplicativo, né? Então, você vê que a gente hoje está tendo comunhão via aplicativo. Assim, poxa, é difícil isso, né? Tem pessoas na igreja que estão sentindo muito isso. Eu sei disso. A gente ouve histórias de pessoas que estão querendo contato, entendeu? De ter reunião presencial. De que igrejas que estão se arriscando fazendo isso, contrariando até uma lei municipal, entendeu? Desobedecendo. Mas estão fazendo, entendeu? Tá certo, está errado? Na minha opinião, está errado. E a ordem é não fazer. Então a gente obedece fazendo isso aqui, né? Só que é difícil, porque a gente perdeu um pouco o contato das pessoas. Perdeu um pouco esse contato, né? Só que, por outro lado, você perguntou das mídias sociais. Isso aqui, por exemplo, é uma ferramenta de mídia social. E a gente descobriu uma coisa interessantíssima, muito interessante. A gente consegue orar muito por aqui. A gente não conseguia fazer isso antes. Por exemplo, hoje o Café do Pastor, que é um vou citar ele como exemplo, e também o GIS também, o Café com o Pastor está tendo 20 participantes às 6h30 da manhã. Nós já tentamos fazer reunião na igreja às 7 horas da manhã, ela começa e acaba. Por quê? Porque, de repente, tem 3 pessoas indo, uma pessoa indo. É interessante. Mas, pelo aplicativo, com todo mundo em casa, está acontecendo. Viabilizou. Veja bem, as redes sociais viabilizaram muitas coisas também, por outro lado. Nada substitui contato. E a igreja não pode viver dessa forma. A gente entende muito bem isso. Não é isso que eu estou falando. Mas, por outro lado, ela tem que ser utilizada, ela pode ser utilizada para a nossa bênção. Por exemplo, uma reunião como a de ontem, ela pode sim ser feita durante a semana dessa forma. É perfeitamente viável. Só que nós vamos ter que voltar às reuniões presenciais, sem dúvida alguma. Elas são essenciais para a gente. Mas nós podemos continuar tendo reuniões virtuais para pessoas que estão fora daqui. Pessoas que estão... não há motivo hoje que justifique a pessoa falar hoje não posso entrar na aula porque eu estou fora da cidade. Não, o seu Paulo Bovério, por exemplo, ele participa das nossas reuniões de oração diária lá da praia, está na praia. Ele entra todo dia. Não tem lugar. Você pode entrar onde você estiver, até no carro, como a gente vê a pessoa entrando no carro. Então, isso é algo interessante. Tá? Isso é uma facilidade. Agora, o problema das mídias sociais, o problema delas, na minha opinião, é o problema eterno delas. Elas são extremamente egoístas. Elas mostram um lado, uma faceta tua perfeita que não existe, na verdade. Então, e falando de mídias sociais, não podemos falar de Facebook, Instagram, Strava e outros muitos aí que só servem muitas vezes para te ostentar. Então, as pessoas colocam ali o lado legal delas, né? Pô, tá tudo bem, bate foto, e, né? Só que quando a coisa tá ruim, tá triste, você não vê. Ninguém coloca pedido de oração no Facebook. Ó, tô mal, tô com câncer, orem por mim. Ninguém faz isso.
Ninguém faz isso. Instagram, então, nem pensar. Né? Então, as pessoas têm esse lado, entendeu? As pessoas correm aonde? Para o grupo do WhatsApp da igreja, porque lá o pessoal vai orar, vai responder. É assim que funciona, né? Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu digo que a gente precisa aprender a extrair dessas coisas o que é bom para a gente. E, no momento, o Zoom é uma ferramenta excelente de oração. O Zoom é a melhor ferramenta de oração que tem, é o Zoom, eu acho. A hora que você quiser, você fala, vamos orar, vamos, junta 3, 4 pessoas no Zoom, você faz acontecer. É verdade. Oi, pode falar. Rogério, Oi. eu acho que a Douglas falando aí me ajudou a lembrar de algumas coisas. Eu acho que como ele colocou, né, a vantagem seria exatamente essa, porque nos permite ter acesso muito fácil, né, uns com os outros, com o culto, tira as fronteiras, barreiras que às vezes pode ter quando você tem que estar presente, e por isso, por tornar às vezes muito fácil, é algo que eu acabei assim pensando, né, que poderia ser uma desvantagem, é que às vezes diminui a importância daquilo que a gente está fazendo. Eu acredito, né, por ser tão fácil assim, igual uma reunião, pelo Zoom, que nem a gente está fazendo aqui, diminui assim, vamos dizer, aquela formalidade que você tem quando você está presente, né, uns com os outros. E isso pode, às vezes, nos levar a ter uma postura irreverente, né? Até o pastor tratou disso em um dos sermões, né, passado. Que às vezes você está lá assistindo o culto, no sofá, sentadão, pega o salgadinho, você acha que você está no cinema, né? E a gente tratar dessa forma. Então, acho que é uma desvantagem, às vezes, dessa mídia social. De a gente perder a importância daquilo que a gente está fazendo, né? É verdade, bem colocado. Tem algo também hoje, ainda falando sobre o Hernandes Dias Lopes, que eu estava assistindo, pregou hoje no assunto, não nesse texto, mas no assunto. Ao final da pregação dele, pastor da igreja, Olival, né? Ele disse que agora as pregações do Hernandes Dias Lopes estão sendo transcritas, né? Dubladas, sei lá, em inglês, mandarim e não sei mais o que. Ah, é? Tá vendo? Então, olha só que fantástico. As nossas pregações vão ser ouvidas, já estão sendo ouvidas, né? Com legenda pelo menos, mas agora eles vão dublar mesmo, fazer o pastor falar em mandarim. Isso interessante. Você vê, isso só é possível por causa da mídia social. E tem alcançado YouTube. YouTube. Então, realmente, eu acho que é tranquilo para a gente entender, né? A gente consegue manter a comunhão através da mídia, é isso que a gente está fazendo aqui na aula, é isso que a gente faz na reunião dos jovens que está tendo. Realmente é um meio da gente manter a comunhão, apesar de friamente, né, não ter o calor humano, porque a gente está olhando através de uma tela, mas a gente consegue olhar para as pessoas, a gente consegue enxergar. Por isso que eu falo, mostra o rosto quando você está na aula, para que a gente possa ver a sua reação, ver o seu rosto. Isso é gostoso, faz bem, né? A gente poder enxergar um ao outro. O Rafael mostrou o rosto aí. Oi? Ô, Rô, Oi. como a gente acabou tocando na questão da nossa reunião ontem, ontem a gente tratou, assim, vamos dizer, de um assunto polêmico, beleza. E aí até eu segui um autor aqui, ele coloca que em resposta a esse momento que a gente vive, e algumas questões polêmicas e complicadas que a igreja é desafiada nesse tempo, aquilo que vai nos ajudar são algumas doutrinas, né? A doutrina da redenção, da graça comum, da criação. E aí, no teu estudo aí, você apontou, né, que a igreja ali vivia na doutrina dos apóstolos, que é o ensino de Jesus, que são essas doutrinas que é a base da igreja. Mas aí você colocou, e eu entendi quando você falou que a gente, né, que é a mocidade, eu estou me incluindo, mas eu já passei da idade aí, mas no caso aí da UMP, ela é a igreja de amanhã.
E eu entendi que você quis dizer, assim, nesse sentido de tomar as decisões da igreja, de estar ali no comando, né, ali no conselho, enfim. E realmente isso vai acontecer ainda, né? Vai levar algum tempinho. Mas, no entanto, cada jovem, cada um desses jovens, cada um que faz parte do MP, é a igreja hoje. E aí, talvez, seja essa questão da responsabilidade de entender isso, sabe? E que cada um tem a responsabilidade de ser a igreja hoje. Cada um tem a responsabilidade de viver essas bases doutrinárias, essa doutrina, né, a doutrina dos apóstolos, que foi o fundamento da igreja ali, de viver isso hoje. E talvez isso seja algo que às vezes fica na mente, né? Tá, bom, eu não sou igreja ainda, né? Eu vou ainda, quando eu tiver, né, lá sendo responsável, né, de decidir se vai ser online, se vai ser. Então, quando isso acontecer, aí eu vou fazer, aí eu vou tomar uma decisão que. E acaba esquecendo, deixando de passar, né? A, as, a responsabilidade, deixando passar as iniciativas que são cabíveis aí para cada um hoje. Então, é só isso, porque eu lembrei aí, eu não quis. Mas, assim, eu entendi que você tinha colocado nesse sentido, né, da igreja realmente de ser essa igreja que vai tomar as decisões lá no futuro, de assumir cargos, enfim. Mas precisa estar muito ciente, cada um, né, cada um da responsabilidade hoje aí. E outra coisa também, por exemplo, foi falado quando acontece ali de receber novos membros. Aí, beleza, a gente recebe o visitante, vai lá, conversa. Mas e depois, né? Tem também esse papel de dar continuidade. Embora tenha aí as afinidades que são legítimas, é responsabilidade de trabalhar depois, continuar, procurar saber, enfim, isso é mexer o caldo da panela aí, né? Me ocorreu aí, então era isso aí que eu ia falar. Beleza, tá certo, Paulo, é isso mesmo. Quando eu falei da questão do jovem ser a igreja de amanhã, é nesse sentido mesmo. E também no sentido de... você vê que hoje, assim, só fazendo um parênteses, nossa igreja é tida como uma igreja que recebe bem pessoas, pelo menos antes da pandemia, né? Hoje ninguém recebe mais ninguém quase, mas antes a pessoa... Eu tenho muitos relatos, muitas pessoas chegaram na igreja e falaram assim, puxa, eu fiquei nessa igreja pelo jeito que eu fui recebido. E as pessoas se importaram comigo, né? Eu não fui um número só ali, né? Então, isso é importante. A gente tem sempre essa questão da comunhão intensa entre os irmãos, né? E isso vai se desdobrar na vida de cada um dos jovens lá, hoje e no futuro, né? Continua sendo. Ok, tem mais uma pergunta aqui que é importante nesse sentido, para a gente terminar essa parte da comunhão intensa. Há alguma relação do materialismo vigente na cosmovisão atual com o aumento da frieza das relações cristãs? Esse materialismo vigente hoje no mundo, nessa cosmovisão mundana que tem, vocês acham que isso está interferindo na frieza da relação cristã? O materialismo? Sim, sim. Oi? Com certeza, eu acho que sim, muito. E, assim, você pode dar um exemplo disso, você acha? Que você vê? Bom, acho que a era que a gente vive, né? A gente vive muito dependente disso, do materialismo. E isso acaba, vamos dizer assim, tomando a maior parte do nosso tempo, da nossa energia. Né? Quantas pessoas, por exemplo, não vão à igreja porque quer descansar no domingo? Porque precisa trabalhar, vai viajar. Eu já vi pessoas faltando do culto ao domingo para estudar para um concurso, para estudar para alguma coisa. Então, eu acho que isso é a influência do materialismo. A pessoa está buscando algo. Inversão de valores, né? Inversão de valores, né? Não sei, aí essa questão de você buscar isso, eu não sei agora como lidar
teologicamente o que isso significa, se existe alguma exceção, mas eu acho que o culto ao domingo, ele não deve ser substituído por nada. Ah, eu estou num concurso e eu preciso fazer... Não interessa, o domingo é domingo. Domingo é o dia de você parar e você cultuar. Eu vi. Isso é muito interessante. Oi? Assim, e acrescentando, assim, não só a pessoa para ela mesma, como o Elias bem citou, mas eu acho que assim, ó, você tem uma visão utilitária das pessoas, né? Então, essa pessoa aqui, ela é interessante, ela, sei lá, fala bem, ou ela me faz bem, ou ela tem conexões financeiras, sociais, então eu vou me relacionar com ela. Essa pessoa aqui não me tem utilidade, então eu não vou me relacionar com ela. Parece, acho que o materialismo também se mostra nisso, sabe? A gente tratar pessoas como utensílios, que nós precisamos naquele momento e depois não precisamos mais. Então, e principalmente no sentido de comunhão, de você estabelecer a conexão. Então, a gente é muito bombardeado nesse sentido, assim, você ser amigo das pessoas certas, sabe? Sim. Essas coisas assim, fazer as conexões, fazer como é que chama? O networking. E isso não tem nada a ver com o que é ser comunhão como igreja, né? É um mendigo dividindo o pão com outro mendigo, né? Nós somos nesse sentido. Então, acho que isso vai entrando, não claramente, mas a gente coloca na pessoa o valor do quanto ela é interessante, sabe? E a partir disso a gente constrói um relacionamento. A pessoa não é, nada a ver, esse cara aí só gosta de rock and roll e tal, e não me serve de nada, trabalho numa área que tem nada a ver comigo. Eu não preciso ter contato com essa pessoa. Vou procurar alguém que seja que tenha mais proximidade. Quando não necessariamente você precisa ter tudo em comum ou a pessoa te resolver alguma coisa, mas a comunhão, ter tudo em comum, ela é muito acima da utilidade da pessoa. Ela está acima disso. É no sentido de viver uns com os outros, de ter tudo em comum na necessidade, a comunhão. Sim, você vê aqui de novo, a gente volta de novo no princípio da aula, que é o quê? Espírito Santo de Deus, encher-nos do Espírito Santo de Deus para que a gente possa não permitir que essas relações materialistas influenciem no quê? Na nossa comunhão, né? E como que a gente pode, como igreja, combater isso? Eu gostei muito desse exemplo do Abdala, eu gostei mesmo. Viu? Eu não tinha pensado nisso que ele falou, nessa questão momentânea que a gente vive, de interesse um do outro. Então, me veio uma pergunta que eu já fiz algumas vezes, não sei se eu já fiz essa pergunta aqui, eu falei que até que ponto a gente está disposto, a gente se envolve com o outro para influenciar. Então, por exemplo, eu me envolvo com o Rogério, por exemplo, porque eu sei e eu quero influenciar ele positivamente, entendeu? Com as coisas de Deus. E é interessante isso. Você se envolver com as pessoas para poder, na sua vida, influenciar. Ou seja, como, vamos para o culto, vamos domingo lá, vamos compartilhar a palavra. E você influencia essa pessoa dessa forma. Né? A gente não quer, o Abdala falou uma coisa interessante, a gente quer só se envolver com pessoas que deu alguma coisa boa para a gente. Né? É interessante essa visão, Abdala, gostei. É verdade. E isso assim, é bem diferente da proposta de Cristo, né? De lavar os pés dos discípulos, né? De se colocar a serviço do outro. Então, essa pessoa é problema. Tem problema financeiro, tem problema na família, está com problema com Deus. Eu tô fora. Não vou me relacionar, não. Vou me relacionar com o Rogério, ele é presbítero aí, um cara bem sucedido, né? Vai me fazer bem, entendeu? É esse tipo de utilidade que a gente às vezes peca colocando nas relações, né?
Isso reforça também, né, Rafael, essa ideia que a gente estava falando antes, de você criar os grupos. Eu acho que isso daí é uma das razões, né, de ter esses grupinhos, assim, eu me identifico com aquela pessoa, e a gente acaba colocando valor na energia que a gente emprega em se relacionar com os outros. Com essa pessoa aqui, eu não acho... não tem muito valor eu desempenhar energia ali para manter um relacionamento com ela, porque ela não tem nada para oferecer para mim. Mais ou menos assim, né? Quando a gente era moleque, a gente queria ter amizade com o cara que tinha carro, né? Para poder levar a gente para os lugares. Você lembra disso? Era assim. Eu não era convertido, tá? Então a gente tem amizade com os caras que tinham carro para levar a gente para os bailes das outras cidades. Então ia baile por Pelo menos Tirenava, certa, né? Ibirá, o show. Tinha que ter amigo com essas pessoas, amizade com essas pessoas. E no baile na outra cidade, você entregou bem o dia que você tomou vacina, já faz uns 4 meses, hein? Que nada. Tomei essa semana, rapaz. Primeira dose, hein? Não foi a segunda, não. Olha lá, gente, vamos seguir. Então, como que a igreja deve combater isso? Como que a gente pode combater isso? Essa questão do materialismo dentro da igreja. Buscando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando. Não tem outra forma. Não existe. Se alguém souber de algum outro caminho, fala agora, ou cale-se para sempre. Na minha concepção, não existe outro meio. Não na minha concepção, né? Se você olhar para a palavra de Deus, não existe outra maneira. Tem um versículo que eu li tempo atrás e eu chorei porque eu não consigo fazer isso. Jesus falou, aquele que não me amar mais do que pai, mãe, filho, não é digno de mim. Aquilo me deu uma tristeza tão grande, porque assim, a hora que você para ser sincero e honesto, seu filho, seu neto, sua mãe, seu pai, parece que sempre estão na frente de Deus, sempre estão na frente de Jesus. Sabe por que isso? E eu fiquei pensando depois e pedindo para Deus ter misericórdia de mim. Porque o meu amor, ele é falho. Eu não vou conseguir amar Deus mesmo, acima de todas as coisas, se eu não for munido pelo Espírito Santo de Deus. Não existe. Não existe meio. Quem me capacita a amá-lo, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a mim mesmo, é o Espírito Santo de Deus. Não tem outro meio. O nosso amor, ele é falho, ele foi destruído pelo pecado, ele foi contaminado. E o nosso amor, ele é egoísta. Tudo que a gente discutiu agora, que a gente falou, você pode ver, é egoísmo nosso. Eu vou me relacionar com quem eu gosto, eu vou me relacionar com quem pode me oferecer algo em troca. E dificilmente a gente se relaciona, se você for sincero, você se relaciona com alguém sem interesse. E o amor de Deus, ele é um amor sem interesse. Então, nós precisamos muito do Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida, a nossa comunhão, seja uma comunhão intensa, sem interesse, visando o quê? O bem do próximo, e não só o meu bem. Ok? Tranquilo até aí? O último ponto é cheio de graça. Ponto 2. De que maneira a demonstração da graça podia ser vista na vida da igreja? Quem pode ler lá para mim Atos 4:35? Atos 4:35. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O que tem a ver esse versículo? Olha, presta atenção. Olha a pergunta, né? De que maneira a demonstração da graça podia ser vista na vida da igreja? Como que ela podia, a graça de Deus ser vista na igreja primitiva? De acordo com esse versículo que a gente leu. O que você acha, Cida? Você que leu. Eu acho que pela essa disposição que eles tinham, né, de entender a necessidade do mais necessitado, né, e também
a graça de Deus está sendo derramada na vida desses que podiam contribuir, porque se eles podiam contribuir é porque eles tinham condições, né? Então, eles estavam sendo abençoados financeiramente e com esse propósito exatamente de poder suprir os mais necessitados. Então, acho que essas duas coisas, né? A graça de Deus sendo derramada, dando condições e também disposição para que eles compartilhassem, né, esses bens. Graça, qual a definição de graça mesmo? Alguém lembra? Assim, em poucas palavras, a gente sempre fala. Merecido. Hã? Favor imerecido. Favor imerecido. E quando a gente olha para esse versículo que o Silas acabou de ler, o 35, você vê que eles depositavam aos pés dos apóstolos o que eles possuíam. Porque eles entendiam isso, que eles foram alcançados. Olha só, eles foram alcançados pela graça de Deus. Eles viviam cheios, plenos da graça de Deus. E eles entendiam que as coisas materiais não eram mais importantes para eles. Então, eles depositavam nos pés dos apóstolos porque eles viviam o quê? Com os olhos para cima, os olhos voltados para o Senhor. E eles não e vivendo dessa forma, você não poderia, você não tinha como, não cabia dentro da igreja primitiva, você ver um irmão seu passando necessidade. E isso é importante só para a gente pensar, porque tem muitas pessoas que levam isso para o lado político. Jesus também atuou na política e dizendo que é a questão do socialismo aqui, né? E só que Jesus ele nunca foi para o lado político. Jesus ele pregava o evangelho e a graça. A graça de Deus é que movia os corações a fazerem isso. Não era algo obrigatório. Não tinha nada de obrigatório nisso. Quem pode ler para mim lá 5:3? É o mesmo Atos, só que agora 1, verso de número 3. Leia para mim, por favor. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? 4 também, por favor. 4:4. Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha só, você vê, de acordo com esse texto que a gente acabou de ler, que é Ananias e Safira aqui, eles tinham um campo. Eles não eram obrigados a vender o campo deles e entregar no pé dos apóstolos. Eles não eram obrigados a entregar todo o campo no pé dos apóstolos. Porque aqui a palavra de Deus está dizendo, você não vendendo era seu, você vendendo continua sendo seu. Só que por que eles foram punidos? Qual foi a atitude deles? Eles entregaram parte e reteram parte e disseram que entregou tudo. Então, eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Então, isso não é algo que é obrigatório. Não era obrigado a igreja fazer isso. Entendam isso. A igreja primitiva, ela não era obrigada agora porque você se converteu, você tem que vender tudo que você tem que dar tudo que você tem, entregar aqui para que todo mundo possa usufruir disso. Não tinha nada de obrigação. Isso era o mover do Espírito Santo de Deus. Era a graça. A graça de Deus derramada na vida dos irmãos. Essa graça que é um favor imerecido. Nada era maior nem mais importante do que a salvação. Do que ter recebido essa graça de Deus. Então, eles compartilhavam. Eles tinham uma vida cheia de graça, né? É muito interessante quando a gente olha nessa perspectiva da palavra de Deus. Porque às vezes a gente esquece disso. Quando a gente olha para a vida da gente, eu olho para a minha vida e eu vejo quão pecador eu sou. Quando a gente faz essa análise de quão miserável nós somos. Porque se você fizer uma análise bem assim, direta e reta da sua vida, você vai ver que você é pecador. Você faz coisas que não deveria fazer, que são coisas que, se fosse exposta, talvez assim, para que todo mundo visse, você morreria de vergonha. Mesmo sendo cristão. Mesmo sendo alcançado. Né? Mas
Quando a gente enxerga isso, o quanto nós somos pecadores, aí você enxerga que pela graça de Deus nós somos salvos. É graça, é um favor que nós não merecemos, mas Deus nos alcançou. E isso é algo que vale a pena. Isso é algo que eu tenho que realmente valorizar. Eu fui alcançado, mesmo sendo que miserável. Deus me alcançou, Deus me amou. E é isso que a gente tem que buscar, gente. Uma vida cheia de graça. Uma vida abundante do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa compartilhar, que a gente possa ajudar, que a gente possa se importar com o próximo, para que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos. Isso é algo maravilhoso. Isso só é possível mesmo, isso só é possível, não tem outra forma. Se a cada dia mais eu reconhecer o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou necessitado e o quanto Deus tem feito por mim. Essa questão do amor de Deus por cada um de nós é algo que deveria mover o nosso coração nesse sentido. No sentido de pregar a palavra de Deus, no sentido de comunhão, de acolher as pessoas, de amar as pessoas. Porque antes de tudo isso, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. E a Bíblia fala que Ele nos amou quando éramos inimigos dele, né? A gente não tinha nada para oferecer para Deus. Deus nos alcançou. Então, essa aula, ela trata dessa questão da comunhão dentro da perspectiva da palavra de Deus, dentro dessa perspectiva, uma vida cheia de graça, da perspectiva do amor de Deus derramado em nossos corações, e através do Espírito Santo de Deus agora eu sou capacitado, eu sou habilitado a amar ao próximo. Sem isso, nós não vamos conseguir manter essa comunhão intensa que a gente discutiu e debateu até agora. Por que uma igreja graciosa, os membros se veem como iguais? Por que uma igreja cheia da graça de Deus, os membros se veem iguais? O que vocês acham? Para a gente finalizar. Porque o favor é imerecido. Se eu não mereço, o outro também não merece, o outro também não merece, e estamos no mesmo Não é por situação. não é por aquilo que eu sou, Exato. não é por aquilo que eu posso oferecer, ou porque o irmãozinho ele é simples, ou porque o outro irmão é mais culto, ou mais rico, ou menos rico, ou pobre. Sim. Todos nós somos imerecedores, né, da graça de Deus, mas Deus nos alcançou com a sua graça. E quando a igreja enxerga isso, todos nós se tornamos iguais perante Deus. Nós somos iguais. Por isso que eu não posso fazer distinção dentro da igreja. Todos nós somos iguais através dessa graça do Senhor. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é 1 Pedro 4, se não me engano, que Paulo está justificando justamente isso aí. Ele está falando que todos nós somos salvos pela graça, né? E a graça nos torna todos iguais. Ele justifica isso. Mas se você for ler lá, é interessante, muito interessante os argumentos de Pedro, na 1 Pedro. E ele conclui justamente isso. O que ele está querendo dizer? Que gentios e judeus são iguais. Não tem essa de uns melhores do que os outros. Todos somos iguais. E é e conclusão, o que a gente pode concluir com tudo que a gente viu? E a genuína pregação, a genuína perseverança na doutrina, no evangelho, vai criar uma igreja que realmente tem uma comunhão verdadeira, uma comunhão baseada no quê? Na graça de Deus. Que a gente possa, assim, refletir durante o dia de hoje. Que a gente possa refletir sobre o que a gente viu, sobre a questão de buscar a Deus mesmo de todo o nosso coração, sabe? E quando a gente começa a fazer isso, quando a gente começa a compartilhar acerca das coisas de Deus, vai criando cada dia mais um desejo de você falar sobre isso, né? Fica algo assim, porque nosso coração está cheio das coisas de Deus, e aí fica fácil da gente transmitir.
para a gente poder compartilhar. Que Deus possa, na sua bondade e misericórdia, nos abençoar, nos fortalecer. Que Deus possa derramar da sua graça sobre as nossas vidas, nos capacitando, nos fazendo entender que nós precisamos muito buscar a cada dia mais o Senhor, sua palavra, orarmos, termos intimidades com Deus através da nossa vida devocional, através da comunhão com os nossos irmãos, mesmo que através de mídia, que é uma bênção. Se não fosse a mídia, a gente estava totalmente perdido, estava totalmente no escuro. Há quanto tempo a gente estaria sem ouvir a palavra de Deus, sem compartilhar? Há mais de um ano, né? Então, isso é uma bênção de Deus também. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Amém? Amém, amém. Amém, amém. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar, então? Vou pedir para o Douglas fazer essa oração, Douglas. Você faz? Oro. Em nosso coração e encerrando também a nossa aula de hoje. Tá bom. Ô Senhor, muito obrigado pela oportunidade que é o Senhor que nos dá, mesmo em meio a esse aplicativo, sem estarmos juntos uns com os outros, mas unidos pelo Espírito do Senhor, a gente te agradece pela palavra que foi trazida, pela participação de todos. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos ajude em tudo isso que foi dito hoje aqui, que o Senhor quebrante para o nosso coração. Nós sabemos, ó Deus, que tem certas orações, ó Pai, que o Senhor ouve, Pai, e nossa oração é que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor aumente, Senhor, o nosso entendimento, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos igreja, a nos importarmos realmente uns com os outros, a chorarmos, ó Deus, pela tristeza uns dos outros, a nos alegrarmos, ó Deus, com as bênçãos uns dos outros, a buscarmos, ó Deus, aqueles que estão longe, a nos importarmos, Deus, com aqueles que sofrem, com aqueles que estão sedentos do Senhor. Sabemos que os dias são difíceis e que comunhão nesse momento de pandemia é desafiadora, Senhor. Mas nos dá ideias, nos dá condições, temos recursos, alguns recursos para isso. Então eu peço que o Senhor não esfrie o nosso coração, que o Senhor nos aqueça, porque só o Senhor pode fazer isso. Amém. Que o Senhor não permita que amoleçamos ou que venhamos a desistir, Deus, mas nos ajuda a perseverar na leitura da Tua Palavra, ao compartilhar a Tua Palavra uns com os outros, que é a melhor comunhão que a gente pode ter em torno da Tua Palavra, Senhor. Que faça disso reunião formal, Deus. É uma reunião qualquer. Por isso, nos ensina, Senhor, através de tudo aqui que foi dito. Fica conosco, abençoa-nos, ó Deus, não nos deixe amolecer, ó Pai, mas nos mantenha firmes no Teu propósito. Eu peço pela vida de cada um aqui. Te peço também, Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão fracos, que estão abatidos, que estão desanimados, que o Senhor nos use para resgatá-los, para ir atrás deles, ó Deus. Não permita que também eles desanimem, Senhor, mas fortalece a Tua OMP, fortalece a vida dos jovens, ó Deus. Tudo colocamos diante do Senhor, porque tudo isso está no Teu coração e é propósito do Senhor. Obrigado por essas palavras que temos ouvido. Sabemos que o Senhor tem algo nesse sentido para nós, porque é muito evidente, porque há meses estamos falando sobre os mesmos assuntos, ó Deus. Por isso fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.